Minha namorada disse: "Eu preciso de espaço. Não entre em contato comigo." Eu respondi: "Tudo bem." Então postei as fotos da viagem dela com outro homem, marcando a esposa dele. De repente, meu telefone começou a explodir com as ligações desesperadas deles. Este é o post original. Eu me chamo Jonathan. Ainda estou chocado com a ousadia dela. Já se passou uma semana desde que tomei essa atitude e tudo explodiu. Mas a história começou há 3 semanas. Foi quando minha namorada Nicole, de 29 anos, me mandou a bomba do "preciso de espaço", por mensagem, é claro. Estávamos juntos há 3 anos, morando na minha casa, no meu nome, no meu financiamento há 18 meses. As coisas estavam meio distantes, claro, mas eu pensei que fosse só o estresse do trabalho dela. A mensagem chegou numa manhã de sábado. Nicole: "Oi, as coisas têm sido muito intensas para mim ultimamente. Acho que preciso de um tempo sozinha, para respirar e tentar entender o que está acontecendo. Por favor, não entre em contato comigo por um tempo. Eu vou te procurar quando estiver pronta. Espero que você entenda. Espaço. Nunca é um bom sinal, mas eu sou um cara racional." Eu respondi: "Tudo bem, Nicole. Eu entendo. Use o tempo que precisar." E então, silêncio total, como ela pediu. A semana que se seguiu foi um turbilhão de confusão e dor. Revivi tudo, tentando entender o que eu tinha perdido. Avançando para sexta-feira, 7 de fevereiro, uma semana antes de escrever este post. Eu estava rolando o Facebook sem muita atenção quando uma publicação de um conhecido em comum apareceu. Um álbum de fotos de uma escapada romântica surpresa. E lá estava a Nicole, parecendo muito feliz e aconchegada com o Brandon, um colega casado de 35 anos. Champanhe, mãos dadas na praia. Tudo o que você imagina. As datas batiam perfeitamente com o "preciso de espaço" dela. Meu estômago virou. Espaço era uma desculpa para uma viagem secreta com um homem casado. Ela não havia mentido apenas. Ela tinha orquestrado tudo isso, esperando que eu não percebesse. O impacto inicial da traição logo se transformou em uma raiva fria e calculada. Ela queria um romance sem consequências, me mantendo como plano B na minha própria casa. Não, isso não ia acontecer. "Quer espaço, Nicole?" Concedido. E a esposa do Brandon, Rachel, uma mulher adorável que merecia saber sobre essas aventuras espontâneas. Então, na manhã de sábado, 8 de fevereiro, comecei a agir. Salvei as fotos mais comprometedoras. A selfie no quarto de hotel, as mãos dadas na praia, uma foto de um jantar com a vela onde o braço dele estava muito íntimo. Indiscutível. Fiz um post curto e direto no Facebook. "Ouvi dizer que você precisava de espaço, Nicole. Parece que encontrou. Espero que tenha valido a pena. Ah, e Rachel, marquei a esposa do Bran. Achei que você gostaria de ver como o seu marido Brandon passa suas viagens de negócios. Aventuras espontâneas, conexões de alma. A verdade dói." Anexei todas as fotos. A reação imediata na última semana foi insana. Meu telefone entrou em pane 30 minutos depois que o post foi ao ar. Depois, bloqueei a Nicole em todas as plataformas, telefone, redes sociais, tudo. E esperei. Não precisei esperar muito para a confusão começar. Atualização 1. Meu telefone entrou em pane 30 minutos depois que o post foi publicado no sábado, 8 de fevereiro. Ligações, mensagens e DMs não paravam de chegar de números desconhecidos. Foi uma bagunça gloriosa. Primeiro, Brandon. Pânico total. Jonathan: "O que você está fazendo? Tira isso do ar agora. Você não tem ideia do que está fazendo." Jonathan: "Isso é minha vida, meu casamento. Tira isso agora." Nicole disse que vocês estavam basicamente terminados. Disse que você não se importaria. Então, Nicole já estava inventando histórias para o parceiro da traição. Entendido. Não respondi. Depois, Nicole. O terror na voz dela foi como uma sinfonia. "Jonathan, o que você fez? Você enlouqueceu? Acabou com tudo." Rachel me ligou gritando: "Brandon está surtando. Tira esse post agora e diga para todos que foi uma piada." Nicole deixou uma mensagem de voz agora, com lágrimas. "Por favor, Jonathan, por favor. Meu trabalho, o trabalho do Brandon, os filhos dele. Você tem que consertar isso. Eu faço qualquer coisa, qualquer coisa." A desesperança era palpável, mas ainda assim, a expectativa de que eu consertasse o erro dela estava ali. Depois, as abelhas operárias. A melhor amiga de Nicole, Samantha, sempre superficial. Jonathan: "Isso foi uma atitude realmente deplorável. A Nicole está completamente perdida. As pessoas cometem erros, mas levar isso para o público e arrastar a Rachel para essa história toda? Isso foi um golpe muito baixo. Para mim, um erro seria esquecer de comprar leite. Mas Samantha, uma viagem planejada com um homem casado enquanto mentia para mim, é uma traição descarada."
A Rachel merecia saber a verdade, sem rodeios. Ponto final. Depois, a irmã mais velha da Nicole, a Pamela, de 33 anos, que sempre tratou a Nicole como se fosse uma santa. Jonathan, não posso acreditar na sua crueldade. Nicole está com o coração partido, e a esposa do Brandon está surtando. Você pode ter destruído vidas aqui. Nicole me disse que vocês estavam tendo problemas. E foi assim que você reagiu? Eu? Nicole não estava tentando entender nada. Ela estava tendo um caso. Minha reação foi não ser submisso. Eu marquei a Rachel no post. Ela tinha o direito de saber o que estava acontecendo. A Rachel merecia saber a verdade, e isso não é negociável. Bloqueei todas as tentativas de contato. E o mais interessante de tudo isso é que eu não precisei levantar um único dedo depois disso. A verdade foi dita, e a reação deles foi uma consequência direta das suas ações. Ficou claro como a luz do dia. A esposa de Brandon, Rachel, me enviou uma DM curta e educada, que eu ainda recordo. Obrigada. Não sei todos os detalhes do seu lado, mas as fotos falam por si mesmas. Agradeço por me avisar. Eu respondi. Sinto muito por você ter descoberto tudo dessa maneira, Rachel. Você merece muito mais. O post no Facebook se espalhou rapidamente pela região. A Nicole e o Brandon estavam sendo humilhados publicamente, e Nicole ainda tinha todas as coisas dela na minha casa. Ela me pediu para não entrar em contato e eu respeitei isso. Eu não fiz nenhum movimento. Apenas postei aquele único golpe público. Ela tem tentado me alcançar de números de telefone descartáveis, alternando entre súplicas desesperadas e ameaças vagas. Senhora, você destruiu sua própria vida. Na segunda-feira, 10 de fevereiro, eu troquei as fechaduras. Simples e eficaz. Até agora, ela não tentou voltar. Eu imagino que ela deve estar escondida em algum lugar tentando controlar os danos. Boa sorte com isso. Vamos ver o que acontece quando ela finalmente aparecer para pegar suas coisas, ou quando a Rachel tomar alguma atitude. Isso ainda não acabou. Atualização 2. As últimas semanas foram uma verdadeira aula sobre como a Nicole e seus cúmplices aumentaram seu senso de direito, mas as consequências começaram a pesar sobre eles de forma avassaladora. A tentativa de cerco. Cerca de 5 dias após o post, que foi no sábado, 8 de fevereiro, na noite de quinta-feira, 13 de fevereiro, minha campainha de vídeo tocou. Era a Nicole, com uma expressão de quem claramente passou por uma série de dificuldades. Tentou usar a chave antiga. Não deu certo. Tentou a fechadura inteligente. Acesso negado. E aí o barulho começou, batendo com força na porta. Nicole gritando lá de fora. Jonathan, sei que você está aí. Abre essa porta. Esta também é minha casa. Eu tenho direitos. Eu assisti tudo pela câmera. Em silêncio absoluto. Os direitos dela sobre a minha casa, que é minha propriedade exclusiva, desapareceram quando ela decidiu ter a viagem dela. Depois de muito barulho, lágrimas e gritos, o celular dela aparece. Minutos depois, um carro estaciona na frente da minha casa. Era a Pamela e a mãe dela, Carolyn, de 60 anos, que sempre viu a Nicole como uma santa. Carolyn, Jonathan, abre essa porta imediatamente. Você não pode trancar a nossa Nicole para fora. Ela tem coisas lá dentro. Isso é cruel. Pamela, vamos chamar a polícia se você não abrir a porta. Isso é assédio. Polícia por trocar as fechaduras da minha própria casa depois que minha namorada não residente me traiu? Pode chamar a polícia. Eu continuei em silêncio. Eles continuaram batendo e gritando por mais 10 minutos, com Nicole fazendo um show de lágrimas. Foi um espetáculo para o quarteirão. Eventualmente, eles recuaram. Carolyn praticamente arrastando Nicole para longe, tentando convencê-la a ir embora. Em seguida, a campanha de difamação começou com tudo. Conhecidos em comum começaram a me contatar, alimentados com histórias tristes pela Nicole. Disseram que eu joguei a Nicole para fora da minha casa sem nada. Ela disse que eu era controlador e que a puni por querer sua independência. A esposa do Brandon é uma psicopata. A Nicole era apenas uma amiga prestativa. Tudo isso foi distorcido. A ginástica mental foi impressionante. Nicole virou a vítima, Brandon o incompreendido, Rachel a psicopata e eu, o vilão. Eu dei a algumas pessoas-chave a verdade concisa, com um link para o post. A maioria entendeu. Então começaram a surgir as coisas mais sujas. Primeiro, recebi uma ligação do meu chefe. Uma pessoa anônima enviou um e-mail para o RH dizendo que eu estava instável, propenso a explosões violentas, criando um ambiente de trabalho hostil ao assediar publicamente um colega de trabalho, o Brandon. Eles até insinuaram que eu poderia usar dados sensíveis da empresa de maneira inadequada. Felizmente, meu chefe conhece bem meu caráter. Tivemos uma conversa aberta e eu expliquei a situação toda. Mostrei a mensagem direta que Rachel me enviou,
E ele não teve dúvidas de que estava sendo alvo de uma tentativa de difamação. Recursos Humanos fez uma entrevista rápida, mas o caso foi basicamente encerrado ali, sem maiores complicações. No entanto, a tentativa de prejudicar minha carreira e minha reputação foi um reflexo claro do desespero de algumas pessoas ao redor de mim. Não se conformaram com o fim da história e buscaram outras formas de tentar me atingir. Em segundo lugar, o que aconteceu foi algo tão mesquinho quanto inesperado. Alguém fez uma denúncia afirmando que meu carro estava abandonado na frente da minha própria casa. Recebi um adesivo laranja colado no carro, e a situação, embora facilmente resolvível, ainda assim foi uma tentativa de me incomodar. Com uma simples ligação, consegui esclarecer tudo, mas a atitude por trás disso não deixou de ser uma provocação de baixo nível. Esses ataques não faziam sentido, mas foram estratégias usadas para tentar mexer comigo, ainda que de maneira extremamente baixa. O pior, no entanto, estava por vir. Nicole, através de Caroline, decidiu que tinha direito a uma parte da casa. Caroline deixou uma mensagem de voz em que afirmava que Nicole havia investido emocionalmente na relação e contribuído com a manutenção da casa, como se isso justificasse um direito sobre a propriedade. A alegação de que ela comprava pão de vez em quando e que eu pagava a hipoteca e todas as contas de casa pareceu uma tentativa de minimizar minha contribuição para a vida comum que havíamos compartilhado. Ela queria 50 mil horários por dor e sofrimento, por ter perdido a residência. Foi quase cômico ouvir isso. E eu, em um momento de incredulidade, guardei a mensagem como uma lembrança das tentativas deles de distorcer a realidade. Diante de tamanha ousadia, foi hora de reagir com mais seriedade. O que estava acontecendo era uma clara tentativa de extorsão e manipulação. As ações deles estavam me forçando a dar uma resposta à altura. Assim, tomei a decisão de contratar um advogado experiente e especializado para lidar com a situação. O primeiro passo foi claro, enviar uma carta de cessação e desistência, CND. Com o apoio do meu advogado, enviamos a CND para Nicole, Pamela e Caroline, detalhando todo o assédio e difamação que eles haviam praticado contra mim, e deixando claro que, caso continuassem com os ataques, tomaríamos medidas legais imediatas, incluindo uma ação por danos e uma ordem de restrição. Junto com a carta, anexamos as provas das mensagens e dos áudios que eles mesmos haviam enviado, e isso deixou claro para eles que não teriam mais liberdade para seguir com suas ações de maneira impune. O segundo passo foi lidar com o impasse sobre os bens que, segundo Nicole, ela deveria ter direito. Através de Caroline, ela tentou pedir acesso à casa para pegar suas coisas. Nesse momento, nosso advogado foi implacável, e sua resposta não deixou margem para dúvidas. Nicole pode enviar uma lista dos itens pessoais que ela deseja pegar. O Sr. Jonathan irá embalar os itens. Um terceiro, que não seja da família, poderá retirá-los na calçada em um horário previamente agendado. Não haverá acesso à casa. Itens não retirados em 7 dias serão descartados. Esse foi o meu jeito de garantir que a situação não fugisse ao controle. Caroline, obviamente, não gostou da resposta e tentou questionar a medida, dizendo que eu poderia danificar os itens de Nicole. A resposta do advogado foi fria e precisa. Envie a lista. Mas a situação não parou por aí. O golpe final veio com a separação de Rachel e Brandon. Como parte do processo de divórcio, Rachel incluiu Nicole como responsável por adultério, e a questão virou um caso público. Nesse momento, meu advogado ofereceu formalmente minha cooperação à advogada de Rachel, incluindo todas as evidências que eu tinha, desde as mensagens de texto de Nicole, seus áudios desesperados, até o post que ela havia feito nas redes sociais. Tudo que pudesse ser usado para desmentir qualquer mentira que Brandon pudesse tentar contar no tribunal. Brandon estava tentando se passar por vítima, mas minhas provas poderiam desmantelar qualquer defesa que ele tentasse construir. A repercussão para Nicole e Brandon foi imensa e devastadora. Brandon foi parar no sofá do irmão, sem trabalho, sem rumo. Sua carreira foi destruída, e a empresa em que ele trabalhava, conhecida por ser conservadora, ficou extremamente desapontada com o escândalo. Rachel, por sua vez, não perdeu tempo, e a situação se reverteu a seu favor. Já Nicole, a história não foi diferente. Sua tentativa de se colocar como vítima nas redes sociais logo explodiu. O fato de o divórcio de Rachel e a traição de Brandon se tornarem de conhecimento público fez com que Nicole fosse totalmente desmoralizada. Ela perdeu seu emprego e não conseguia mais encontrar trabalho na área em que atuava localmente. Para piorar a situação, ela teve que se refugiar na casa da mãe, uma consequência de suas próprias ações. Além disso, Caroline, que havia sido cúmplice, também acabou sob uma CND, o que complicou ainda mais a situação para elas. O pedido de $50 que Nicole havia feito desapareceu. Quando tentaram uma guerra,
acabaram recebendo um golpe de precisão. A bolha de direitos e expectativas que elas haviam criado explodiu de uma vez por todas, e assistir a esse desfecho foi algo extremamente satisfatório. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa, mas ao ver o estrago que eles causaram a si mesmos, foi como se a justiça tivesse sido feita de forma pura e simples. Agora, alguns meses depois, posso afirmar que a CND, juntamente com a ameaça de medidas legais mais severas, funcionou perfeitamente. O silêncio era quase doce, e o que aconteceu foi uma purificação completa dos bens e da situação. Nicole, finalmente, enviou uma lista com seus itens, mas mais uma vez, foi uma tentativa frustrada de continuar com o drama. Minha resposta foi imediata, com o advogado ajustando a lista e especificando o que era ou não de fato dela. Eu empacotei tudo, e essa ação teve algo de terapêutico. Ver todas aquelas quinquilharias baratas e os livros de autoajuda dela, a ironia era deliciosa. Talvez eu tenha danificado, sem querer, algumas das suas famosas placas com citações motivacionais. Bem, quem sabe? Ela contratou um homem com uma van para fazer a retirada, mas, como esperado, Nicole não apareceu. Pamela, a supervisora da operação, não parecia nada feliz, e o resultado não poderia ser mais satisfatório. Agora, Rachel continua o processo de divórcio, e o que posso afirmar é que minha ajuda foi fundamental para ela garantir um excelente acordo provisório. Brandon, sem rumo e sem dinheiro, viu sua vida virar um caos completo. Nicole, por sua vez, desapareceu das redes sociais. Tentativas frustradas de buscar apoio na internet só a fizeram afundar ainda mais. O estrago foi irreversível para ela. Eles queriam guerra, mas acabaram recebendo algo muito mais forte do que imaginavam. Uma lição de que a arrogância e o abuso têm um preço alto a pagar. Quando Nicole se viu sem dinheiro e sem emprego, seus amigos como Samantha rapidamente desapareceram. A miséria não gosta de companhia, principalmente quando essa companhia não oferece nenhum benefício. Soube por um conhecido em comum que Nicole, em um momento de desespero, reclamou que eu deveria ter lhe avisado sobre a gravidade das consequências de seus atos. A audácia dela era de uma dimensão absurda, como se suas ações estivessem corretas, e o problema fosse apenas a minha reação. Algumas pessoas simplesmente não conseguem fazer uma reflexão honesta sobre si mesmas. Agora, minha vida é tranquila. A casa voltou a ter o meu toque, como se fosse minha de fato. Tenho reformado o ambiente, eliminando a influência dela que ainda restava por aqui. E a sensação é incrivelmente boa. Alguns membros da família extensa de Nicole tentaram me enviar mensagens sobre perdão, mas simplesmente ignorei. Eles não sabiam da verdadeira história, das mentiras dela e do assédio que se seguiu. A verdadeira vingança não foi apenas o post no Facebook. O que realmente a atingiu foi cada passo meticulosamente planejado depois disso. Mudei as fechaduras, ignorei os gritos histéricos e enviei aquela carta formal que a silenciou de uma vez por todas. Ver a reação deles ao perceberem que suas táticas habituais, manipulação, lágrimas, se fazerem de vítimas, não tinham mais efeito sobre mim foi muito satisfatório. Eles esperavam que eu reagisse de forma dramática, mas eu ofereci a eles apenas lógica e consequências. Eu não tinha a intenção de destruir suas vidas. O que fiz foi proteger minha paz e expor uma traição. Eles mesmos destruíram suas vidas com suas escolhas e com a recusa em assumir a responsabilidade. A ruína financeira, o ostracismo social, a destruição das suas carreiras, tudo isso foi obra deles mesmos. Eu só tirei o véu e mostrei a verdade. E sim, marcar a esposa de Brandon no post, sabendo que isso abalaria o mundo dele também, foi algo deliberado. Eu fiz isso pensando em cada vez que Nicole, de forma sutil, me diminuiu, fez-me sentir inadequado. Tudo isso enquanto ela tramava suas aventuras por trás de mim. Essa marcação foi uma consequência direta da traição que eles planejaram juntos. Não tenho nenhum arrependimento. Eles pensaram que eu era um tapete, mas logo descobriram que sou um estrategista. Hoje, durmo tranquilo, sabendo que agi da maneira mais racional possível. Agora digo com certeza, adeus a Nicole, Brandon e a todos os que os apoiaram em suas ações. Eles receberam exatamente o que mereciam.